Então, bom dia, boa tarde, caros educandos. A gente vai dar educandos dos segundos anos, né? A gente vai dar continuidade aqui a nossas aulas de matemática sobre geometria de posição, né? E a gente já tinha na aula passada, a gente começou a falar alguns conceitos primitivos, né? De geometria de posição, né? O que era ponto, né? O que era geometria de posição, né? A gente viu que era ponto, né? O reta, planos e espaço, né? Que a gente viu que esses são conceitos primitivos, né? Da matemática que não aceita definição, né? Eles dispensam definição, tá bom? Ponto, reta, plano e espaço. A gente viu alguns postulados, né? De existência, né? Do ponto, da reta, né? Algumas formas planos, né? Da formas planas e não planas, né? De algumas figuras. E hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula. A gente vai ver posições relativas, né? Posições relativas entre ponto e reta e posições relativas entre duas retas. E a gente vai ver também ângulo entre retas e determinação de um plano, tá certo? A gente vai ver esse conteúdo hoje, bem rápido aqui. E o vídeo também não ficar muito extenso, tá bom? Então, posições relativas entre duas retas. Então, eu vou dizer que o ponto ele pertence, né? Posição relativa entre ponto e reta, né? Eu vou dizer que o ponto ele pertence a uma reta se ele estiver contido nessa reta ou então se a reta passar por ele, né? No caso eu vou ter exemplo aqui, nesse ponto P ele pertence tanto à reta R quanto à reta S, né? Então eu digo que o ponto ele pertence à reta. Já se eu tivesse esse ponto aqui P mesmo no mesmo plano, mas ele nenhuma dessas duas retas passasse por ele, né, fosse um ponto no espaço, aí eu ia dizer que esse ponto não pertence a nenhuma das duas retas, tá bom? Então eu vou ver aqui o que são retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando tem um único ponto em comum. Então eu vou dizer que duas retas são concorrentes quando elas tiverem um único ponto em comum. Então a gente tem um exemplo aí, né? Ó. O ponto P é comum à reta R e a reta S, tá certo? Então aqui eu tenho aqui embaixo, ó, R interseção com S, né, que é o ponto, né, é igual ao ponto P. Então a interseção da reta R com a reta S é o ponto P. Aí eu vou ter também posição quando duas retas são paralelas. Quando é que duas retas são paralelas? Duas retas são paralelas quando não tem ponto em comum e são coplanares, ou seja, retas são paralelas quando elas são coplanares, né? O que são retas coplanares? São retas que estão no mesmo plano, né? Então a gente vê que essas duas retas estão no mesmo plano, né? Mas elas não são concorrentes. Por quê? Porque elas não têm nenhum ponto em comum. Então eu vou dizer que elas são paralelas, tá bom? Elas estão na mesma posição, né? Estão no mesmo plano, né? E não tem nenhum ponto em comum. Então elas são paralelas, tá bom? Então eu digo aí, ó, interseção de R com S é conjunto vazio, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Então, retas coincidentes, né? Então, eu vou dizer que duas retas são coincidentes. No caso, eu digo que essas duas retas aqui, elas são paralelas distintas, tá bom? Elas são paralelas distintas. Já eu tenho as paralelas coincidentes, que no caso essas duas retas aqui, ó. Reta R e S. Duas retas são coincidentes quando possuem infinitos pontos em comum, ou seja, R é igual a S, ó, elas vão se juntar, tá bom? Então, isso são retas coincidentes, tem infinitos pontos em comum. Então, eu digo que R é igual a S, tá certo? Posições entre duas retas. Quando é que duas retas são reversas? Duas retas são reversas, né? Quando, quando não existe plano que as contém. Então, contém ambos, né? No caso aqui, ó, eu tenho uma reta, eu tenho essa figura que é o paralelepípedo reto, né, retangular. Eu tenho uma reta S e tenho uma reta R. Ou seja, essas retas elas não são
concorrente, porque elas não têm ponto em comum. Elas não são paralelas, né? Porque um está em uma posição, outro em outra, né? Elas não estão no mesmo plano, né, no caso, nem são paralelas coincidentes, que elas não se tocam em nenhum ponto, né? E nem são paralelas distintas, né? Elas estão em planos diferentes, né? Então eu vou dizer que essas retas são reversas, tá bom? A gente vê, ó, que a reta S, ela tá aqui, ó, nesse plano do fundo da figura, né, ó? Então nesse plano aqui debaixo do fundo da figura. E a reta R está no outro plano superior da figura, né, na parte de cima da, da aresta da face da figura, na outra face do paralelepípedo, né? Então eu vou dizer que essas retas são paralelas, porque elas estão em ambos em planos diferentes, tá bom? Qual a diferença entre retas paralelas e retas reversas? E aí? Então, qual é a diferença de uma reta de retas paralelas para retas reversas? Então, eu vou ter que retas paralelas não têm ponto em comum e são coplanares. Já as retas reversas não têm ponto em comum e não são coplanares, tá bom? Então, essa é a diferença de retas paralelas para retas reversas. Ângulo entre retas. Então, eu vou ter, ó, ângulo entre retas. Então, eu vou ter um ângulo reto, né? E ângulos agudos, né? Ângulos diferentes. Então, ângulo entre reta. Então, eu vou ter nesse primeiro desenho, ó, reta R e reta S. A gente vê que esses dois planos, tanto o ângulo, né, tanto de cima e quanto de baixo, são iguais. E esses dois ângulos aí de lateral, né, que formam com a interseção das duas retas, né? São ângulos diferentes. E aí são retas perpendiculares, que são retas perpendiculares concorrentes e formando um ângulo de 90 graus. Então eu vou dizer que duas retas são perpendiculares quando elas são concorrentes, né? No caso elas têm um único ponto em comum, só que formando um ângulo de 90 graus, que é esse exemplo que a gente tem aí, ó, um ângulo reto. Então eu posso também afirmar que essas retas aí são tanto R e S são concorrentes quanto são perpendiculares nesse caso, tá bom? Elas são perpendiculares se elas for concorrentes e formar um ângulo de 90 graus. E eu vou ter retas ortogonais, né? Que elas são o que? São reversas, ou seja, não estão no mesmo plano, formando um ângulo de 90 graus. Então, umas retas ortogonais. Elas são reversas, não estão no mesmo plano, mas essa visão que a gente tem delas duas, né? Elas não estão no mesmo plano, é que elas formam um ângulo reto, né, nessa visão que a gente tem, tá bom? De olhar uma de um plano para o plano da outra, tá certo? Então, retas ortogonais. E determinação de um plano. Determinação de um plano. Um plano é determinado por três pontos não colineares determinam um plano. Então, eu vou ter a primeira definição de determinação de um plano, que é quando eu tenho três pontos não colineares determinam um plano. Que são pontos colineares? São pontos que estão pontos colineares são pontos que estão na mesma reta, né? Nesse caso, o ponto A, B, C, né? Eles não estão na mesma reta, né? Então, eles são não colineares, né? Então, eu tenho uma determinação do plano alfa aí. Outra determinação. Uma reta e um ponto fora dela determinam o plano. Então, se eu tenho uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, que é a reta R, ó, e o ponto P, né, que eu afirmei no começo da aula, que no caso o ponto P não pertence à reta R, então eu vou ter também a determinação de um plano por uma reta e um ponto fora dela. Outra definição: duas retas paralelas distintas determinam um plano. Duas retas paralelas distintas. O exemplo que a gente viu também ainda há pouco, né? Duas retas paralelas distintas determinam um plano. Então a reta R e reta S determinam o plano alfa. E a última definição é duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes determinam um plano. O que são retas concorrentes? Retas que têm um único ponto em comum, tá bom? Então nesse caso aí, ó,
O ponto P é comum a essas duas retas. No caso, eu vou ter a determinação do plano por essas duas retas, tá bom? Então, pessoal, era isso, né? Quero agradecer, né, de poder assistir, quem assistiu o vídeo. E qualquer dúvida a gente vai tirar na aula de tira dúvida, né? E podem perguntar, tá bom? Valeu, pessoal. Bons estudos.